Antes de Cristo, muitos tentaram entender Deus. Os profetas falaram, os homens buscaram, os sábios tentaram descrever. Mas sem Cristo, Deus não era visto. Sem Cristo, Deus não era tocado. Sem Cristo, Deus não era compreendido. Foi em Cristo que o invisível se fez visível. Foi nele que o eterno se fez carne. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em João 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Sem Cristo, Deus era apenas uma voz no trovão. Era fogo no monte, era nuvem espessa, era temor. Mas em Cristo, Deus se fez presente, não em raios, mas em carne. Não em terror, mas em amor. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em Cristo, Deus se aproximou. O Eterno entrou no templo. O Santo andou entre pecadores. A luz brilhou na escuridão. Sem Cristo, Deus era apenas lei. Sem Cristo, ele era intocável no Santo dos Santos. Mas em Cristo, o véu se rasgou. O intocável se tornou acessível. O Espírito se revelou em corpo. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Se você quer ver Deus, olhe para Jesus. Sem Cristo, Deus falava por profetas. Mas agora, ele falou por seu Filho. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Hebreus 1:1-2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Antes era voz à distância, agora é presença pessoal. Antes era revelação parcial, agora é plenitude. Sem Cristo, Deus era incompreendido, temido, mas não conhecido. Mas em Cristo, Deus se revelou por inteiro, cheio de graça e de verdade. Não veio para condenar, veio para salvar. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em João 3:7. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem conhece Jesus, conhece Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sem Cristo, Deus era longe. Agora ele é Emanuel, Deus conosco. Ele chorou, andou, tocou, sorriu, abraçou, perdoou. Deus entrou na história e nunca mais o mundo foi o mesmo. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Filipenses 2:7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus se humilhou, assumiu a forma de servo e por amor se entregou. Sem Cristo, Deus era inacessível, mas em Cristo temos livre acesso ao Pai. Temos reconciliação, temos redenção, temos paz. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ele é o caminho, ele é a ponte entre o céu e a terra. Sem ele, não há revelação. Sem ele, não há reconciliação. Sem Cristo, Deus era intocável. Mas agora, o Verbo da vida foi visto, ouvido e tocado. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em 1 João 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quem viu Jesus, viu Deus. Quem tocou Jesus, tocou a eternidade. Sem Cristo, Deus era justiça. Em Cristo, ele se revelou como amor. Sem Cristo, Deus era fogo. Em Cristo, ele se tornou cordeiro. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em 1 João 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Cristo é o rosto visível do Pai. É o braço estendido da misericórdia. É o perdão que andou entre os homens. Sem Cristo tudo seria só religião. Mas com Cristo temos relacionamento. Procure Jesus. Ele é a expressão exata do Pai. Ele é o amor encarnado. Ele é Deus de mãos estendidas. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em João 14:9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sem Cristo, não havia reconciliação. O homem estava separado de Deus, morto em delitos e pecados, sem acesso, sem esperança, sem paz. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Efésios 2:2. Naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, estávamos sozinhos, sem promessa, sem aliança, sem direção, mas Cristo veio e Ele é a nossa paz. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Efésios 2. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação. A parede caiu, a distância foi vencida. O que era impossível, Cristo tornou possível. Sem Cristo não havia salvação, nem sangue suficiente, nem sacrifício perfeito. A alma permanecia culpada, mas em Cristo o Cordeiro foi entregue. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Sem Cristo não havia ponte para o céu, mas agora temos um mediador, um Salvador, um Senhor exaltado. Sem Cristo não havia perdão pleno. A consciência ainda pesava, o pecado ainda reinava. Mas em Cristo há redenção. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Sem Cristo, o homem era escravo. Agora o Filho libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sem Cristo, não havia caminho, mas ia a perdição. Mas ele mesmo disse, e juntos vamos deixar a Bíblia falar em João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sem Cristo, não há como chegar a Deus. Não há atalhos, não há religião suficiente, não há esforço humano. Ele é o único caminho. Sem Cristo, não havia filiação. Éramos criaturas, mas não filhos. Mas em Cristo recebemos o direito de chamar Deus de Pai. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Sem Cristo, o céu era fechado. Mas agora temos livre acesso e somos herdeiros com Ele. Sem Cristo a morte reinava. Sem Cristo a sepultura era o fim. Mas em Cristo a ressurreição, vida eterna e vitória. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte perdeu seu aguilhão, o inferno perdeu sua força, porque Cristo venceu. Sem Cristo, a vida é vazia. Sem Cristo, tudo é vaidade. Sem Cristo, a alma vagueia sem sentido. Mas em Cristo, tudo faz sentido. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Cristo não é só parte da vida, Ele é a vida. Sem Ele, tudo morre. Com Ele, tudo floresce. Sem Cristo, a eternidade seria trevas. Mas em Cristo, a luz, a esperança, a promessa. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em João. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sem Cristo, nada permanece. Tudo desmorona. Mas em Cristo, encontramos rocha firme, alicerce eterno, esperança viva. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sem Cristo, tudo é vazio, frágil e passageiro. Mas com Cristo, tudo se transforma. Você já entregou sua vida a Ele? Ou ainda está tentando viver por sua própria força? Sem Cristo, o homem se perde. Mas com Cristo, o homem é salvo, é amado, é transformado. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. O que era a sua vida sem Cristo e o que ela se tornou depois que Ele entrou? Porque sem Cristo, o mundo é escuridão, mas com Cristo tudo se torna luz.